Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos iniciando mais uma semana de aula, mais uma semana de atividades e espero que muita aprendizagem, não é? E espero que estejam todos bem e bem animados para a gente iniciar mais uma semana. Então, olha só pessoal, até aqui, né, nós já iniciamos o nosso conteúdo do 6º ano e nós falamos nos nossos últimos encontros, nas nossas últimas atividades, a respeito, né, da história, a importância da história, o que é a diferença de história enquanto ciência, história de vida, que todos nós somos sujeitos históricos, né, porque nós construímos a nossa própria história e também construímos a história da humanidade, não é verdade? Então, sendo assim, hoje eu estava pensando, eu vou trabalhar com esses meninos uma coisa que eu acho bem interessante para reforçar ainda mais por que das razões para estudar história, certo? Então eu preparei um materialzinho aqui para vocês, onde vem trazendo alguns pontos a respeito da importância de estudarmos história, porque muitas vezes, não é, a gente pensa, para que eu vou estudar história? Passou tudo lá no passado, não vai mais repetir aquilo, qual é a importância da gente estar estudando isso? Então, muitas vezes nós pensamos dessa forma, tem muita gente que pensa assim. Claro que também tem muita gente, né, que entende a importância de por que devemos estudar história, tá certo? Então, eu trouxe alguns cartõezinhos aqui hoje para vocês, certo? Para apresentar essas razões pelas quais nós devemos estudar a história, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui, é esse aqui. Então, uma das razões para nós estudarmos é entender-se. Você e a sociedade em que vive são consequências da história. Lembra que nós falamos sobre sujeitos históricos? Porque existem determinados privilégios, desvantagens, direitos, deveres, crenças e tabus. Então, a gente precisa, né, entender por que que hoje, na nossa sociedade, ela é formada da forma como ela está, certo? Então, conhecer o passado, permite descobrir muito sobre nós mesmos e a sociedade em que vivemos. Então, a partir do momento que nós estudamos sobre a história, nós temos a possibilidade de entender por que nossa sociedade ela é como é hoje, tá certo? Então, é entender-se. Então, estudando história, nós conseguimos nos entender e entender a sociedade em que nós vivemos, certo? Próximo ponto, não repetir erros, certo? Então, conhecer o passado é fundamental para entender o presente que nós estamos vivendo e para construir o futuro. Então, muitas estratégias marcaram a história, muitas tragédias marcaram a história. Entender como elas ocorreram é fundamental para que elas não aconteçam novamente. Então, quando nós estudamos sobre fatos, né, da história, muitos deles eles nos ensinam a como não repetir determinados erros. E aqui nessa imagem ela é bem sugestiva, que fala sobre guerras, fala sobre conflitos, não é? Então, quando a gente vê todo aquele cenário histórico, tudo aquilo que aconteceu, a gente para refletir para que a gente não repita tudo aquilo que aconteceu, né? De coisas negativas, certo? Então, mais uma razão. Então, nós temos aqui, né? Lidar com o tempo. Tudo hoje, né? Corre e quase sempre nos falta um tempo. E quando não existia relógio? E aí? Então, a história nos permite dimensionar e dar sentido a um dos maiores enigmas da ciência e de nossas vidas, o tempo. Pessoal, falar sobre o tempo é o que nós vamos estudar no nosso próximo conteúdo, certo? Durante essa semana. Então, nós vamos entender, né? Como é que se dava a medição de tempo dos nossos antepassados, como é que surge aqui, essa ferramentinha aqui, pra gente medir o tempo, né? Que é o relógio. Vamos falar sobre cronologia. Então, a gente vai entender essa importância aqui de lidar com o tempo. Mas lidar com o tempo
tempo é só a gente saber a hora que eu tenho que ir para a escola, a hora de almoçar? Não, é muito mais que isso. Então, vocês vão entender isso quando a gente começar a estudar aqui, ó, sobre o danadinho aqui, ó, do tempo, certo? A gente vai conseguir compreender como o tempo é importante nas nossas vidas, certo? Outra razão que nós temos é desnaturalizar fenômenos. O que é que isso quer dizer? A história, ela mostra que as coisas eram diferentes e sempre seguem abertas às transformações, certo? Alguns comportamentos são padrões desde que nascemos, incluindo como a nossa sociedade funciona, mas não significa que as coisas sempre foram assim e não podem mudar. Lembra que eu falei para vocês para a gente ter muito cuidado quando a gente está falando sobre o passado, para a gente não estar olhando para o passado, não é, com o olhar do nosso conhecimento de hoje. E também lembrar que a história ela está o quê? Em constante mudança, não é? Então, a vida é assim porque sempre foi assim. Não, em algum momento ela mudou e em algum momento ela pode mudar novamente. Os nossos comportamentos, os nossos costumes, certo? Então a gente precisa, desnaturalizar os fenômenos, certo? Tudo está se transformando, tudo se transforma, tudo muda, tá certo? Então, por isso que é importante a gente estudar a história. Se nós formos estudar sobre sociedades mais antigas, que nós vamos estudar nesse ano, vocês vão ver isso, o quanto as sociedades, as culturas, os costumes, as religiões, o quanto elas mudaram, tá certo? Então, vamos, desnaturalizar os fenômenos, certo? Outro ponto que nós temos aqui é relacionar o macro com o micro. Mas o que é isso? Não existe fato isolado. Decisões, problemas e situações políticas, culturais, sociais e econômicas têm efeitos coletivos e individuais. A história nos permite enxergar e compreender essas relações complexas. Então, eu não posso entender só o macro, que seria a história do mundo, sem entender também a minha história, não é? A nossa história, que é o micro. Então, a história da nossa sociedade, aqui a história da Paraíba, a história de Sumé, ela também tem relação, suas transformações têm relação com o macro, tá certo? Então, com as mudanças, com todo o ciclo de mudança que acontece no mundo. Então, a sociedade ela vai se transformando do micro para o macro e do macro para o micro, tá certo? Então, a gente tem que relacionar, certo, esses dois fenômenos. A gente não pode estudar só o micro, a gente não pode estudar só a história de Sumé, né? E também a gente não pode estudar só o macro, a história do mundo, porque a história do mundo ela é constituída de quê? Das histórias que existem no micro, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para outro ponto. Outro ponto que nós temos é encarar problemas e crises. De onde nós viemos? Vamos ver isso agora, né? O que é o amor? Como resolver os problemas sociais? Como construir um mundo mais justo? Né? São questões que a gente sempre está se perguntando, né, pessoal? Principalmente quando a gente vê tantas injustiças no mundo, a gente se pergunta sobre isso. Vasculhar reflexões feitas no passado não trará respostas definitivas para todas as suas questões, mas certamente ajudará a ter uma melhor base para refletir. Então, quando nós começamos a encarar esses problemas e as crises, né, nos questionando, sendo críticos, buscando entender toda a história, não é? Ela vai nos ajudar, nos auxiliar, certo? A ter uma melhor reflexão, um melhor entendimento a respeito dessas situações de crises, certo? E de problemas, tá bom, pessoal? Outro ponto que nós temos aqui é esse, abrir horizontes. Então, o conhecimento, ele sempre, né, é importante, ajuda a superar preconceitos, falamos sobre isso nas nossas últimas aulas, não é? Pensar melhor, a ser uma pessoa de mente aberta e com maior repertório.
Além disso, toda área de conhecimento tem sua história. Lembram? A gente até falou sobre isso, nós falamos das humanas, e eu disse a vocês, né, que muitos dos conhecimentos das humanas, eles estão ligados com várias outras. Então, todo conhecimento é importante. Aprender história é importante, aprender português é importante, matemática é importante, ciências é importante. Todos esses conhecimentos são importantes. Por quê? Porque eles nos possibilitam abrir os nossos horizontes. Com esses conhecimentos, a gente vai conseguir refletir sobre muito mais coisas. A gente não vai ficar ali, ó, limitado numa caixinha bem pequenininha, pensando uma única coisa, não é? Imagina que vida chata seria essa. Então, conhecimento, aprender, nunca é demais, tá bom, pessoal? Então, todas as áreas de conhecimento são importantes. Aí nós temos outro ponto, que é esse aqui, ó. Confrontar ideias, certo, pessoal? Então, estudar a história possibilita entrar em contato com inúmeras correntes de pensamento. Não há uma verdade universal, e sim hipóteses que se chocam. Como resultado, você terá conversas mais eficientes e uma visão ampliada de mundo. Então, pessoal, esse ponto aqui é muito interessante. Porque a gente tem que entender que a história, não é? Ela não vai trazer pra gente uma verdade absoluta. Por que ela não vai? Porque geralmente a história ela vai contar um dos lados, uma das versões. Geralmente é daqueles que foram vitoriosos. Vocês vão ver isso ao longo dos anos, que a gente estudou muito sobre a Europa, não é? Que foi o continente colonizado aqui da América. Então a gente estuda muito sobre isso. A gente estuda muito sobre os grandes nomes. Os nossos feriados, na grande maioria das vezes, eles estão tratando sobre quem? Sobre os grandes nomes, não é verdade? Então, isso aqui de confrontar ideias, não é? É uma coisa muito interessante, porque quando a gente passa para pensar sobre diversas fontes de pensamento, outros conhecimentos, quando a gente não se resume a uma única coisa, não é? Então, isso aqui faz com que a gente construa conhecimento. Então, a gente começa a ser crítico, entendeu? Na prática, o que seria isso? Se nós ficássemos na sala, só estudando o que tem no livro, a gente ia estar, o quê? Com uma visão, não é só de um conhecimento. Então, por isso que eu sempre peço para vocês fazerem pesquisas, procurar em outras fontes, para que vocês possam ter acesso a outras ideias. Então, ao confrontar as ideias, aquelas informações que estão no livro, aquelas informações que eu levo para vocês, aquelas informações que vocês vão estar pesquisando, certo? Então, juntando tudo aquilo, vocês vão começar a estabelecer as ideias de vocês. Então, a história, ela também possibilita isso, certo? A gente conhecer diversas ideias para que a gente possa ter as nossas próprias ideias, não é verdade? E outro ponto que nós temos é o posicionar-se. O que você considera certo e errado? Você, enquanto sujeito histórico, lembra que nós falamos sobre isso? O que é que você considera certo e errado? Então, pesquisar a história é buscar referências para avaliar a realidade de forma consistente, e é só assim, refletindo sobre o que consideramos ideal, que podemos ajudar a construir uma sociedade melhor. Então, essas informações que eu trago para vocês, a informação que o livro traz para vocês, a informação que vocês pesquisam na internet, a informação que vocês veem em outro livro, as informações que vocês têm entre vocês, colegas, que ficam conversando, tudo isso está auxiliando em quê? Que vocês, ó, reflitam e pensem e possam, que, ó, posicionar-se. O que vocês acham certo e o que vocês acham errado. A gente não pode dizer simplesmente, eu acho isso errado, sem conhecer, sem ter estudado a respeito. Não, nós precisamos conhecer. Eu acho certo ou eu acho errado, mas eu não quero para mim. É um direito, é uma posição, certo? Vamos aqui para o nosso último ponto. Então, o nosso último ponto é desvendar pontos de vista. Olhem aqui, ó. Nenhuma história ou posição é neutra ou imparcial. Quem conta uma história faz do seu jeito. Isso não significa que não existem verdades históricas.
e estudá-las pode nos fazer entender a intenção de determinadas narrativas. Isso aqui, gente, é muito interessante. É justamente o que eu falei com vocês agora há pouco, certo? Por que nós estudamos tanto sobre história da Europa, não é? Vocês vão ver mais na frente, se a gente for buscar lá para mais ou menos o século XV, século XIV, onde a Europa não era o centro do mundo para eles, tudo tem relação com isso. Então a Europa se a gente fosse ver um mapa, a Europa ela estava no centro. Por que que quando nós estamos estudando sobre a história do Brasil, nós estudamos tanto sobre a chegada dos portugueses, sobre como os portugueses agiram aqui, porque nós quase não estudamos sobre os indígenas, não é? A gente quase não vem falando sobre isso, sobre a história dos indígenas, mas agora vocês vão ver. Mas até então eu acredito que vocês viram um pouco do que de fato foi a história dos indígenas. Então a gente precisa entender o porquê dessas narrativas, certo? Então a gente entende por que, certo? Se prioriza alguns conhecimentos no lugar de outros conhecimentos. Então, por isso que é importante, certo? Nós estudarmos a história. Então, gente, esse hoje, certo? Foi o nosso vídeo falando a respeito dessas razões para estudar história. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E vai ter uma atividade para vocês estarem fazendo e a gente se encontra. Quando terminar a atividade, envia para mim, tá bom? Então, tchau, tchau!